Olá, pessoal, espero que todos estejam bem por aí. Muito obrigada por terem chegado até aqui a este vídeo. Provavelmente é porque tenham se interessado por essa pergunta, que eu coloquei aí no título hoje. Existe vida sem internet? Eu sempre gosto de levantar um pouco essas provocações quando eu estou em aula com os meus alunos. E eu faço essa provocação aqui para cada um de vocês também, partindo de um documentário que eu conheço já há alguns anos, mas eu não havia gravado vídeo algum a respeito dele até então. E eu gostaria de falar um pouquinho dele hoje para vocês, porque eu acho é um documentário que permite que a gente enxergue várias facetas deste problema, desta questão, que é a internet. Porque já existiu muita vida antes da internet, certo? Muitos de vocês que me assistem aqui, eu sei, são de gerações que nasceram, que passaram boa parte até da infância, inclusive da adolescência e da juventude, absolutamente sem acesso à internet. A internet ela se popularizou, principalmente no Brasil e em outros países, dos anos 80 e 90, principalmente para cá. Então, muitos de nós já éramos nascidos e vivíamos sem internet, não é? A vida, ela existe sem a internet num certo sentido. Eu já vou até de antemão tentar começar a responder a essa pergunta, mas é claro que há muitos assuntos, muitas pontas soltas aí nessa história e nessa conversa, que é o que eu vou apresentar agora aqui para vocês, falando de um documentário de Werner Herzog, que é um diretor de que eu gosto muito, em particular já assisti a outros documentários dele, intitulado Delírios do Mundo Conectado, ou Eis os Delírios do Mundo Conectado. É um documentário disponível aqui no próprio YouTube na íntegra, caso queiram assistir. Esse documentário tem por título original Lo and Behold. Por quê? Porque esse título revela as duas primeiras letras da palavra provável, da primeira provável palavra que teria sido transmitida de computador a computador em 1969. Mesmo ano em que os astronautas pisavam pela primeira vez na Lua, naquela missão espacial que a gente conhece tão bem. Em 69, a palavra login seria transmitida, mas as duas primeiras letras foram e depois o sistema quebrou, bugou, parou, Como a gente diz hoje. E a confirmação era feita por telefone. Isso em 69. O Instituto e a Universidade de Stanford são muito precursores, É uma instituição precursora no nascimento da internet, que é inclusive um dos primeiros títulos que aparecem no documentário do Herzog, The Early Days, os primeiríssimos dias, o nascimento, a aurora, os primórdios da internet. Até o seu desenvolvimento, a glória, o seu boom, porque ela já viveu, claro, várias fases, e também o seu lado dark, como ele mesmo coloca. Ou seja, esse título, Delírios do Mundo Conectado, tem duplo sentido. Positivo, quando pensamos em delirar, sonhar, imaginar, até viver uma certa ilusão, por que não, mas que nos traz criatividade e nos faz fantasiar, mas o delírio que beira, claro, a insanidade, que beira a maldade, inclusive, o fanatismo, o vício, o apego, digamos assim, daqueles que passam 16 horas por dia na internet. 18 horas por dia na internet, parando apenas para minimamente dormir. E olhe lá. Ou aqueles que querem ofender, acusar, manipular emocionalmente as pessoas, fazendo vazar fotos de muita privacidade,
de acidentes, tragédias, pessoas que falecem em determinados acidentes, como são os tantos exemplos que são trazidos aqui. O Herzog, ele tem uma mão como diretor de documentário muito boa, eu acho, porque ele faz perguntas muito boas, que eu gostaria também de fazer a essas pessoas, né, que viveram essas fases da internet. Ele tem uma sensibilidade grande de perguntar. E ele tem uma tendência de perguntar sobre o que essas pessoas imaginam que será o futuro disto e como elas imaginam que a humanidade vá sonhar e aproveitar um mundo agora mais do que nunca com internet, com Wi-Fi, com tecnologias de conectividade cada vez mais velozes, 4G, 5G, com naves e satélites e drones também conectados em rede, assim como os automóveis autônomos, né? Os carros autônomos, autodirigíveis, né? Como a gente chama, que a gente não precisa sequer encostar no volante, ele faz praticamente tudo sozinho, praticamente ainda, né? Mas provavelmente num futuro muito próximo já é uma dirigibilidade muito autônoma. Tem tantos dispositivos conectados, não são só pessoas hoje mais que estão em rede, são muitas coisas, muitos objetos, muitas inteligências, muitas ideias, muitos conhecimentos que a gente muitas vezes sequer sabe onde estão e não consegue acessar, tendo em vista esse mundo de informações no qual a gente inclusive se perde e que cansa demais a gente também, não é? Então ele tem um modo de fazer perguntas delicioso, eu acho, muito interessante e que vai fazendo com que essas pessoas, desde aquelas que viveram o estopim, o ápice da internet, e estas que hoje, mais recentemente, já padecem dos seus efeitos radioativos, né, emocionais, psíquicos, enfim, possam todas elas dar o seu depoimento, né? Dizer o que pensam sobre o que é a vida com internet ou sem internet e se desejam ter uma vida com ou sem também, que é um pouco a minha curiosidade aqui, de saber de vocês também o que pensam a esse respeito, né? Porque nas várias partes e nos vários temas levantados aqui durante o documentário, que tem cerca aí de 1h30, né, e que foi lançado em 2016, já há alguns anos, a gente consegue observar que neste desenvolvimento muitas questões surgiram para as quais a humanidade, a meu ver, não estava preparada absolutamente. Não conseguíamos nem juridicamente decidir como eram as coisas, né? Os direitos autorais muitas vezes das fotos, né, que vazam, o direito à privacidade, a questão da segurança dos nossos dados, como os nossos dados são usados, tudo isso do ponto de vista jurídico, mas não só, né? A gente pode deliberar aqui sobre vários aspectos, sobre esses efeitos sobre a nossa saúde também, que muitos, né, psicólogos, terapeutas, psicanalistas vêm debatendo, vêm discutindo, vêm insistindo. É recente, é tudo muito recente. De 1969, daquelas duas letras LO de login, que foi transmitida de computador a computador nos Estados Unidos, passamos por outras fases. Os precursores, os fundadores, os idealizadores, Ted Nelson, por exemplo, tem um dos depoimentos mais poéticos e emocionados e interessantes, a meu ver, porque ele fala sobre aquela ideia de quando muito jovem ainda e estudante, ele imaginava que a internet seria uma coisa que não é, que não se tornou, e quantas, né, invenções, inovações e tecnologias vivem esse mesmo processo de desiludir quem apostava muito alto e acreditava que aquilo seria um grande sucesso e que, de certa forma, iluminaria a humanidade, iluminaria as civilizações, mas ele aparece no documentário aqui como alguém que ainda revive aquele furor de descoberta, de estudo, de, né, sonho, de delírio, nesse sentido o melhor possível, e de total desilusão e perda de esperanças e expectativas quando ele viu que um simples recurso completamente, né,
exaustivamente usado hoje, que é de copia e cola, um monte de trecho de informação, de texto, de citação, de livro, e-book que a gente encontra para os nossos arquivos e coloca o nosso nome, diz que aquele texto é nosso, trabalho de alunos e universitários. Às vezes, muitas vezes é simplesmente esse, busca uma informação de uma forma automática, mecânica e artificial. Eu nem digo superficial, é artificial, porque não sabe de onde vem, para onde vai, o que significa, sequer leu aquele trecho, aquela informação, aquela mensagem. Isso para ele já foi uma das deturpações que teriam acontecido no mundo da internet, que para ele deveria ter fecundado enquanto enciclopédia de saberes e de conhecimento, em que você localizaria dentro de um texto todas as citações, os trechos, a intertextualidade com outros, e poderia, de uma forma muito ágil, recuperar as fontes, saber que aqui vem da Bíblia, ali vem de um romance do século XVIII, e conseguir conjugar essas informações e estruturar de uma forma interessante essa grande enciclopédia de conhecimento, de fontes e de informações, e que não virou nada disso. E a imagem de partida de Ted Nelson nesse depoimento é da água, porque disse ele que teria tido uma iluminação, um insight, como a gente chama, quando ele estaria colocando sua mão na água, num lago, num rio, enfim, quando estava com os avós, e via que a água bifurcava e claro, encontrava o seu caminho por entre os seus dedos, e depois ela se juntava de novo num mesmo fluxo. Esse influxo de informações, de entrecruzamento de ideias e informações era o que mais o atraía e o que fazia imaginar que ali seria internet. Assim como um outro participante do documentário, um outro entrevistado, alude à primeira lista de nomes impressa e que ainda existe, é preservada, né, na universidade, no instituto, com os nomes das pessoas que estavam em rede, conectadas, e que parecia uma lista telefônica, tal qual nós usamos como, né, listas amarelas, páginas amarelas, muito tempo depois. Uma lista que reunia nomes e e-mails das pessoas que estavam conectadas em rede. Esta lista, se fosse feita hoje, ela se estenderia por quilômetros e quilômetros. Se nós reuníssemos hoje, né, discos rígidos, enfim, que armazenem mensagens e informações, tal como todas as informações aí que a gente tem em nuvem, né, nós também poderíamos percorrer aí milhas e milhas, chegar a Marte e voltar. Ele apresenta algumas informações assim, só para concretizar um pouco esse infinito e esse mundo aí de informações que a internet proporcionou. Mas aí é que eu chego à parte mais importante aqui do nosso vídeo, né? É claro, eu sempre gosto de deixar uma pergunta, uma provocação, fazer uma resenha. Então, assim, o meu convite é para que assistam ao documentário, claro, 1h30 do Herzog, intitulado Eis os Delírios do Mundo Conectado, ou Lo and Behold, Reveries of the Connected World, né? Em inglês tem aí o título original também, caso queiram. E num segundo momento, depois de assistirem a esse documentário, caso tenham interesse, pensem sobre como é a vida hoje, né, com a internet, e se existe a vida sem a internet. Eu vou mais ou menos dar algumas pistas aqui do que eu senti a partir de todas essas pessoas que participaram, né, do documentário e que deram os seus depoimentos. Um primeiro ponto que me chama a atenção é esse do entusiasmo e daqueles que mergulham de cabeça em projetos e que vibraram quando a internet surgiu, vibraram. E depois que viveu o seu boom nos anos 90, foi uma coisa assim incrível. Então, de 96, que é uma data importante que aparece no documentário, ele sendo de 2016, são só 20 anos depois. E o Herzog passa em resenha toda essa história, né? Toda essa trajetória. Então, desse ápice total de 96 para cá, é muito entusiasmo, muita gente que batalhou, suou arduamente para descobrir as fórmulas, as equações, os cálculos, para condensar informação, para abstrair informação, para traduzir informação humana
para a informação computacional, fazer computadores cada vez mais leves, mais ágeis. Para eles são grandes conquistas que chegam às naves espaciais, aos robôs, aos sensores que conseguem em observatórios observar todo o céu em mínimos detalhes, conseguem rastrear informações em todos os cantos e atrás dos cantos também da galáxia como um todo, e por aí vai. Não tem limites, né, para esse trabalho humano que envolve muita ciência, gente, muito estudo, muita tecnologia, isso a gente sabe. Então, é louvável o trabalho de quem se empenha, como muitos estudiosos que aparecem entrevistados por ele, nesse projeto de fazer a internet acontecer, mesmo sendo diferente daquele primeiro projeto que você tinha quando jovem, que você vê que está caminhando mal e que está indo para caminhos que você não previa. Quer dizer, a internet ser imprevisível, ser muito sedutora, muito maravilhosa, né? É muito esplendorosa, como eles dizem, perfeito, a gente entende porque eles realmente participaram da construção de tudo isso. E são muitos cientistas, muitas cabeças pensando, né? Mas é claro que tem outras questões. Uma que me chama a atenção, que é uma segunda, né? Além dessa do delírio, do sonho, né? E da aposta nesse mundo conectado, né? Do título aí do documentário, é a questão que uma das que mais me chama a atenção, são duas principalmente que eu gostaria de apresentar aqui, em relação ao erro. Nós humanos erramos, sempre com os erros aprendemos, e toda essa história que muitos aqui já conhecem, né? Às vezes a gente bate a cabeça, não gosta, fica mal, né? Por ter errado, por que eu fiz isso? Às vezes é até difícil aprender um pouquinho essa lição de ver o lado positivo do nosso erro, mas são as experiências pelas quais a gente passa, e os erros eles nos fazem sim aprender, eu acredito muito nisso. E muitos também, né? Assim como eu, então a gente tem um pouco essa visão. Máquinas também erram, né? Então eles ressaltam esse ponto de que podem acontecer erros, só que esses erros são sempre imediatamente aprendidos, reconhecidos e evitados. Então um erro nunca se repete, ao contrário de nós humanos que repetimos muitos, né, erros sempre. E além disso, outros robôs, por exemplo, outras máquinas, outros computadores, outros sistemas operacionais, aprendendo com aquele erro, tomam o erro do outro como exemplo. Um computador erra, um sistema falha, você pode passar essa aprendizagem que um viveu para os demais e ninguém vai errar no grupo, ao contrário de nós, que não podemos nos colocar no lugar de ninguém, e que se alguém errou, uma mãe vê um filho errar, ela tem que deixá-lo errar para ele viver aquela experiência. E não necessariamente ele vai conseguir corrigir o erro imediatamente, né? Quem tem filho pequeno, assim como eu, percebe isso, que a gente não basta falar uma, duas ou três vezes, mesmo na escola. Erros que vão sendo cometidos, muitas vezes até que você aprenda direitinho como fazer, como escrever, como contar, quando fazer uma soma de mais ou de menos, né? Então, no grupo, a gente até tenta passar o nosso aprendizado, o nosso conhecimento para os outros. Mas às vezes a gente diz, não, melhor não, tira o meu corpo fora e deixa ele viver a sua própria experiência, que eu acho que assim ele vai sentir verdadeiramente na pele. A gente pode tentar exercer empatia, compaixão e todos esses valores a gente sabe que são superiores e que são interessantes, porém a gente nunca está no lugar do outro, não adianta. Então essa experiência muito humana, vívida, nossa, de sentir na carne, na pele, no coração, no espírito, seja onde for, é algo que a gente não tem semelhança com as máquinas e com os computadores, que a era da internet nos trouxe. Então essa eu acho uma primeira questão, né? E a segunda questão é, no fundo, pelo menos a minha visão da pergunta que eu fiz aí no título sobre existe vida, né, sem a internet. Por mais que a gente quisesse que sim, porque a gente diz, pô, deixa eu largar meu celular em casa, vou caminhar, vou curtir a praia, vou andar, vou sair com os amigos, vou beber alguma coisa, vou ouvir um som, agora vou... E a gente tenta essa desconexão temporária, momentânea. É óbvio que não. Num certo sentido, é óbvio que a nossa vida já não existe mais sem a internet, porque caso este grande sistema formado por vários outros sistemas, né, de uma rede mundial de computadores caia, nós morreremos. E morreu. Nós morreremos. Os
entrevistados aí do documentário dizem, explicam, né, por A mais B, que impacto isso teria. A gente sequer saberia quem éramos antes, né, da internet existir, porque todo esse acervo, todo esse conhecimento, toda essa memória é digital hoje em dia. Nós não conseguiríamos nos cuidar da nossa saúde, né, dar entrada num hospital, enfim, saber que remédios tomar, que vacinas tomar, comprar mercadorias em farmácias, em comércios, em padarias, né? Não temos sequer dinheiro vivo em mãos mais para conseguir, né, com isto trocar, fazer alguma troca comercial, por mais simples que seja. Não conseguimos manter nossas amizades e nossas relações profissionais, inclusive, né? Alguns desejariam e gostariam porque já padeceram muito do impacto da internet em suas vidas, como esses viciados, como jogadores profissionais que passam horas e horas e que sofrem de trombose e vários outros males. Mas no geral, enquanto humanidade, já que a perspectiva do Herzog é essa, e não é à toa ele mostra o Sol, mostra o planeta, mostra estrelas e mostra o tempo todo esse grande movimento acontecendo, nós ínfimos seres vivos aqui nesse planeta dependemos demais da internet hoje. Então eu quero saber também o que vocês pensam a esse respeito. E o que sentem tendo em vista agora essa minha visão e a minha tentativa de responder essa pergunta. Mas eu espero, claro, que vocês também me ajudem, né? Que sensação dá pensar que vivemos muito tempo sem, porém hoje tudo gira em torno de internet. A internet estrutura demais as nossas relações e a nossa vida. E como sobreviver sem ela? Nos isolar em pequenos grupos e ilhas, como alguns faziam ali, né? Até porque aqueles que sofrem demais com a radiação precisam se afastar e não usam internet, celular há anos, né? Existem seres humanos que vivem assim. Mesmo a população que nem digital ainda que não tem condições socioeconômicas de estar na rede, continuam também vivendo. Mas no geral e pensando já, claro, em futuro, a perspectiva é de que não, nós nos extinguiríamos, provavelmente enquanto espécie, sem internet. Então, temos que o quê? Torcer para que essa rede não caia, não desabe completamente e não faça com que a gente perca completamente o nosso chão, porque é no fundo isso que eles estão dizendo. Essa ideia é legal, positiva, animada, motivadora? Não sei. É assustadora até para aqueles que trabalham com internet, que se envolvem com projetos muito sérios a esse respeito. Eles dizem, é rezar e torcer para que nada aconteça, porque se acontecer, a gente não tem cópia física de um monte de coisas, de um monte de documentos, então toda a nossa história desaparece, né? Muito provavelmente, e nós sequer conseguimos respirar o ar e nos alimentar, né? Sem internet, por incrível que pareça também. É assustador para você que está aí me assistindo essa ideia de que não existe vida sem internet? Ou você não concorda comigo e acha que sim? Deixa aí nesses comentários, porque os seus comentários são muito importantes aqui para o nosso canal. Muito obrigada e até o próximo vídeo.